Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto virtual da Igreja Batista Betel aqui de Ribeirão Preto. Aí onde você está, eu quero te convidar a orar nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esse tempo, Pai. Um tempo de exposição bíblica, de meditação na Sua Palavra, mas também um tempo de adorar o Senhor através da música. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo seja conosco durante esse tempo, Pai. Que a Sua Palavra fale aos nossos corações e provoque tudo aquilo que o Senhor tem propósito para provocar nas nossas vidas de mudança, Pai. Que o Seu Espírito Santo fique à vontade para falar aquilo que o Senhor deseja nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dois avisos rápidos para você que está assistindo o nosso vídeo e para você que é membro da igreja especificamente. Se você tem sido abençoado por essa igreja, se você entende que esse ministério é relevante, que essa igreja é relevante e você gostaria de dar a sua oferta, de dar uma contribuição financeira, você pode fazer isso através de transferência bancária e para fazer isso você pode adquirir os dados aqui na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. Um segundo aviso tem a ver com o nosso pequeno grande grupo, que é um tempo por semana que nós estamos separando para fazer uma videoconferência para a gente conversar um pouquinho a respeito da Escritura, mas também orarmos uns pelos outros e orarmos por essa situação de pandemia que nós estamos passando, além de outras questões. Se você é membro da igreja e você gostaria de participar do grupo, você pode fazer isso acessando o link que é deixado sempre no grupo do WhatsApp da igreja e participar às quartas-feiras a partir das 20 horas. Um terceiro aviso tem a ver com o nosso tempo de oração. Nós estamos separando diariamente um tempo de oração entre as 20 e as 21 horas, para que nós coloquemos diante de Deus a nossa igreja, o nosso país, o mundo de uma forma geral e todas as coisas que nós estamos passando durante esse tempo, as pessoas que têm tido necessidades, nós estamos orando nesse tempo também, cada um na sua casa, mas utilizando esse mesmo horário, das 20 às 21. Então você está convidado também a fazer parte disso.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens de 7 capítulos intitulada Sinais. A verdadeira segurança ou a segurança da vida em Jesus. O propósito dessa série é a gente entender que em Jesus Cristo nós temos a verdadeira vida e que através desses sinais que nós vamos percorrer aí no Evangelho de João, isso é demonstrado através de cada um desses sinais, como João diz. O propósito desses sinais é gerar vida em Jesus Cristo. João deixa claro isso no capítulo 20, no versículo 31, quando ele diz: estes sinais, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado George Led, que diz o seguinte: um sinal é um ato de poder realizado por Jesus que representa o evento de revelação e redenção que acontece em sua pessoa. Para começar essa nossa jornada por esses 7 sinais contidos no Evangelho de João, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se for possível, aí no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Evangelho segundo João, capítulo 2, versos 1 a 11. Diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: façam tudo o que ele vos disser. Perto dali haviam 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma dessas talhas cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirem agora um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Verso 11. Esse sinal em Caná
da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse episódio acontece logo depois de Jesus ter se encontrado com um rapaz e logo após a chamada de alguns discípulos, e 3 dias depois, então, de ter encontrado com esse rapaz chamado Natanael, Jesus está nesse casamento. E acontece algo inusitado ali, e só para a gente ter uma noção de como eram os casamentos naquela época, porque não eram iguais aos que nós temos hoje, os casamentos eles duravam em torno de 7 dias. E geralmente o noivo ele ficava responsável por todo o suprimento para esses 7 dias. E se o suprimento acabasse, naquela cultura isso seria uma vergonha muito grande. O que acontece ali é que o vinho acaba. O vinho acaba, sendo assim, aquilo poderia gerar vergonha, aquilo poderia gerar constrangimento diante das expectativas da sociedade da época em relação a um casamento. Aquele noivo poderia ficar extremamente envergonhado. Além disso, alguns teólogos dizem que o vinho simbolizava no casamento a alegria. E acabar então o vinho poderia simbolizar que acabaria a alegria naquele casamento. Isso seria um tipo de superstição, de costume, de cultura daquela época. Então, acabar o vinho era algo que poderia trazer um constrangimento e uma vergonha muito grandes ao noivo e também à sua noiva. Como eu disse, era de extrema vergonha e isso poderia então trazer para ele algumas questões aí. A Maria, mãe de Jesus, ela vem até Jesus então e diz para ele, fala, olha, acabou o vinho. E ele responde para ela, olha, o que eu tenho a ver contigo, mulher? O que Jesus quer dizer ali, na verdade o que Jesus quer fazer, o que Jesus está fazendo ali é deixando claro que o governo que a mãe de Jesus teve sobre ele durante toda a sua infância, toda a sua adolescência, até chegar naquele momento acabaria. Então, Jesus não estava mais sob os cuidados de Maria. E é interessante como ela reconhece isso, então, e imediatamente ela fala aos empregados, aos encarregados da festa, fala, façam tudo o que ele mandar. Jesus, ele não depende mais, então, dos direcionamentos de sua mãe. Esse é o primeiro milagre de Jesus, e a partir dali, Jesus teria, então, um grande ministério até culminar na sua morte, na sua ressurreição e depois na sua ascensão. O ambiente do casamento ali em Caná da Galileia é um ambiente carregado de detalhes e carregado de simbolismos. E esses detalhes, esses simbolismos, eles mostram para nós uma forma de viver que precisava ser ressignificada. Jesus, então, ele está ressignificando ali uma série de questões, uma série de símbolos, uma série de coisas que logo mais a gente vai ver. Mas a pergunta aqui é, nas nossas vidas, será que não tem algo que precisa ser ressignificado? Jesus está mostrando ali, ou esse texto, na verdade, está mostrando algumas coisas. Primeiro, o vinho que traria alegria, ou que tinha o papel de trazer alegria, ele acabou. A mãe de Jesus, ela não é mais quem dá os direcionamentos a ele. O vinho, voltando para o vinho, que também acabar o vinho poderia trazer um constrangimento, uma vergonha, o vinho se acaba e então o noivo fica ali na iminência de estar envergonhado diante da cultura e diante dos costumes.
isso precisa ser ressignificado. E a pergunta é: o que precisa ser ressignificado na sua vida? A quais costumes e culturas você tem se rendido? O que dita a forma com que você age? O que dita a forma com que você vive a sua vida? Atitudes muitas vezes são pautadas por expectativas sociais, expectativas que as pessoas podem ter a seu respeito, ou expectativas que você acha que as pessoas têm ao seu respeito. Talvez você esteja buscando alegria, assim como o vinho era símbolo de alegria e ele acabou, talvez você esteja buscando alegria em algo que é efêmero, que é passageiro e que pode acabar a qualquer momento. Talvez você esteja dependente, por exemplo, de direcionamento de outras pessoas. E aqui eu não estou falando especificamente de obediência aos pais, mas estou falando de cumprir um papel, de você achar que a opinião do outro é tão importante, que você precisa ser direcionado por aquela opinião. O que rege, o que direciona aquilo que você faz. Por exemplo, na área de estudo, na área de trabalho, na escolha de estudo, na escolha do trabalho, o que é mais importante para você? É ganhar dinheiro, é fazer uma carreira, e eu não estou falando que isso esteja errado, mas talvez dar prioridade a isso e não dar prioridade a Deus seja o grande problema de grande parte da nossa sociedade. A grande questão é, muitos de nós precisam ressignificar as suas vidas urgentemente. E a gente vê que Jesus usa toda a situação desse casamento, da falta de vinho, de toda a problemática ali, para ressignificar. Maria reconhece a autoridade e reconhece a autonomia de Jesus, então automaticamente esse relacionamento de mãe e filho, de Maria com Jesus, ele é ressignificado a partir daquele momento. Uma outra coisa curiosa é que aquelas talhas de pedra, elas eram utilizadas para banhos cerimoniais, elas eram cheias de água e os judeus tomavam banhos cerimoniais, banhos de purificação com aquela água, mas aquela purificação ela era o cumprimento de um rito. E Jesus, ao transformar a água em vinho, ele está substituindo aquilo que é um simples rito e que não traria purificação de fato, por vinho que simboliza o seu sangue, que purifica de todo pecado. A água, naquele caso, representa a velha ordem da lei e os costumes judaicos, que Jesus estava para substituir com algo maior e muito melhor do que os costumes. Ao invés do vinho, Jesus está dizendo que ele gera alegria de verdade. Ao invés de expectativas sociais e culturais, Jesus está dizendo que ele supera tudo isso. E ele deve superar tudo isso nas nossas vidas. Ele está dizendo que ele tem autonomia e poder. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, para o propósito que ele quer. Jesus está inaugurando uma nova era. Jesus está inaugurando ali uma era messiânica. E com isso ele está não só ressignificando coisas específicas daquele casamento, ou daquele costume, ou daquela cultura. Jesus está ressignificando a história. Nós vemos tantas profecias a respeito disso, especificamente a respeito do vinho novo, né? Tanto como em Marcos, no capítulo 2, no versículo 22, no livro de Joel, no livro de Amós, entre outros. Jesus vem para ser o vinho novo, que ressignificaria a história. E da mesma forma que Jesus é a verdadeira alegria, ele está demonstrando ali que ele é a verdadeira alegria e que ele vai ressignificar a história. Jesus, ele pode ser a sua verdadeira alegria.
Relacionar-se com Jesus pode te dar verdadeira alegria. E não as coisas temporais, não as coisas que são voláteis, que são efêmeras. Quando se é aceito por Jesus, a gente não precisa estar preocupado com expectativas humanas. Aquele noivo, ele estava preocupado em passar vergonha ali, as expectativas que as pessoas tinham a seu respeito. Quando se tem um relacionamento com Cristo, a gente não se importa com as expectativas que os outros têm a nosso respeito. Porque num relacionamento com Cristo, a nossa vida foi ressignificada. A minha oração e o meu desejo é para que você entregue e confie na autonomia e no poder de Jesus, no poder que Jesus tem para mudar a sua história, para ressignificar a sua história. A minha oração e o meu desejo é que você deixe que Jesus ressignifique a sua história. Agora, para que isso aconteça, isso depende única e exclusivamente de um relacionamento com Jesus. Além disso, acredito que precise de um reconhecimento, ou do reconhecimento, de que muitas coisas precisam ser ressignificadas nas nossas vidas. Talvez seja a busca por alegria, talvez seja a motivação que você tem para viver, ou para trabalhar, ou para estudar. Talvez seja as expectativas que você acredita que os outros criaram a seu respeito, ou as expectativas que você mesmo tem a seu respeito. O que precisa ser ressignificado na sua vida? Jesus é aquele que ressignificou a história. E se ele ressignificou a história, ele pode dar um novo significado para a sua vida também. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento social, ele serve para isso também, para nós refletirmos a respeito daquilo que precisa ser ressignificado. E que a gente possa, então, colocar as nossas vidas diante daquele que pode dar um verdadeiro e sólido significado para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor revele ao coração, à mente, aquilo que precisa ser ressignificado. O Senhor, como diz a sua palavra, é aquele que sonda e conhece a cada um. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. E eu peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, conhecendo cada um de nós como o Senhor conhece, pois foi o Senhor que nos fez, o Senhor possa tratar aquilo que precisa ser tratado, possa trazer à tona e possa dar um novo significado. E que a nossa vida, então, possa ser guiada por um novo significado posto pelo Senhor mesmo na nossa mente e no nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você permita que Jesus ressignifique a sua vida, a sua história. Boa semana para você e para a sua família.